O dia 15, o pessoal os alunos do curso de enfermagem da Unifeb vão fazer uma ação muito bacana. Vai ser aqui no Shopping Gracker a partir das 5h30 da tarde e eles vão fazer uma ação de tipagem sanguínea para as pessoas que queiram saber qual é o seu tipo de sangue. Você sabe qual é o teu tipo de sangue? Eu sei, Valdomiro. Qual é o teu tipo de sangue? A positivo. E você, Anderson? AB positivo. Eu não sei qual é o meu. Eu até tenho lá em algum lugar registrado, mas não sei qual é o meu tipo sanguíneo. Então você vai ter que fazer o teste. Vou lá fazer. Com certeza eu vou lá fazer. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a Aline Stirmer, que é a coordenadora do curso de enfermagem. É a primeira vez que a Aline está dando uma entrevista, mas ela já está mais calma. Eu soube de fonte segura que ela não dormiu a noite toda, que ontem ela estava nervosa. Calma, Aline, fica de boa aí, que aqui é tudo tranquilo. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Brincadeiras à parte, tudo bem, Aline? Tudo bem, boa tarde aos ouvintes. Então, dormi, né? Dormiu, né? Tarde. Tô brincando, tá, gente? Te avisaram hoje de manhã? Só me avisaram meia hora antes de chegar aqui. Não teve como... Ficou meio nervosa, né? Mas não tem problema. Tá ótimo. Então, faz parte. Já deram uma descontraída aqui, também já foi bem bom. A ideia é justamente isso, é descontrair. Mas, Aline, essa ação de tipagem sanguínea, como é que ela vai acontecer? Como é que vai ser realizado? Então, a proposta é levar as alunas para intervir com a comunidade, né? Uhum. Esse é o maior objetivo da Unifeb na formação dos acadêmicos, né? Uhum. De todos os cursos, mas da enfermagem acho que ainda mais. Porque a gente fala muito em cuidado e não tem como não cuidar se não ser as pessoas, a nossa comunidade. Sim. A gente já está fazendo algumas ações, indo para as escolas, nos dias da família, no CAPS, a gente já fez intervenção com as alunas. Apesar de sermos só a primeira fase e as alunas não terem tanto conhecimento ainda, a gente já consegue fazer bastante coisa para ajudar a nossa comunidade. E agora a proposta é essa, assim, fazer... As alunas vão ter uma semana de enfermagem, que agora dia 12 é o dia do enfermeiro, né? Uhum. Então a gente vai fazer uma semana alusiva, onde elas vão ter oficinas, palestras, vai ser um evento bem legal. E essa ação com a comunidade é uma parte desse trabalho, né? Final, o ponto-chave assim, da nossa semana. Então, elas vão ter a oficina para aprender a fazer a tipagem sanguínea em sala de aula, né? Vão ter toda a teoria, a prática nos laboratórios, que a Unifeb tem ótimos laboratórios, né? Vamos fazer nosso merchandise aqui também. Quem não conhece está convidado a conhecer, porque são realmente muito bons. E aí a gente vai fazer essa ação no dia 15, no shopping. A gente achou que o shopping é um local onde bastante pessoas circulam. Centralizado também, né? Centralizado, próximo ao terminal de ônibus, onde a gente conseguiria um bom público, né? E aí te convido, né, para você, e assim como todos os ouvintes que esqueceram qual é o seu tipo sanguíneo ou ainda não conhecem, a estarem lá. A gente Irei. Existe um tipo sanguíneo porque ele só doa, ele não recebe de qualquer um. Qual é esse tipo sanguíneo? O negativo? Eu sei disso porque a minha esposa é O negativo. E ela diz, eu só posso doar para qualquer pessoa. É universal que diz, né? Isso. Mas não universal. Pode... Isso, exatamente. Eu desconhecia até me casar com ela, aliás, até conhecer ela, eu desconhecia que existia esse tipo sanguíneo. Quer dizer, não é qualquer um que pode doar, né? É mais raro, inclusive. É mais raro, né? Ainda bem, né? Mas... E os demais podem tanto doar quanto receber, os demais tipos de sangue? Ou Depende. Tem alguma outra restrição? Ainda tem restrições, tem tipos, né? Essa é uma das ideias dessa ação. Sim. Fazer com que as alunas multipliquem essas informações para quem vai buscar, né? Elas vão adquirir esse conhecimento em sala de aula para estarem repassando para a população nesse dia qual o tipo que pode doar, para qual tipo pode doar, quem pode receber, quem não pode. Infelizmente, na nossa cidade, a gente não tem um local de coleta de sangue, né? Mas a gente tem bem próximo, em Blumenau. E aí até informar a população quem pode, né? Se fez tatuagem, pode doar, não pode? Tem várias questões assim que são mitos, são verdades e que elas vão estar aptas nesse dia para estar passando essas informações. Quem passar por lá também vai receber um chaveirinho com o seu tipo sanguíneo para nunca mais esquecer, deixar na bolsa, legal. Que é uma coisa bem interessante, assim. Tem muitas pessoas até que fazem tatuagem, né, com seu tipo sanguíneo para que, se Deus o livre, acontecer alguma coisa, precisar numa emergência, né? Precisar numa emergência, as pessoas estarem sabendo. E o chaveiro a gente achou que seria uma forma das pessoas deixarem na bolsa, num lugar acessível, né?
e que poderia estar informando numa eventual necessidade, porque assim como você, muitos realmente esquecem, né? Aline, eu tenho uma dúvida. Por que escolher a ação social voltada à tipagem sanguínea? Existem várias coisas na saúde que podem ser feitas, mas por que a tipagem sanguínea? Porque é algo simples, mas que mesmo assim as pessoas não sabem, nunca souberam ou esqueceram. Por que logo a tipagem? É uma junção de fatores. É uma aula que elas estão tendo agora, né? Da matéria, isso. E elas teriam essa aula teórica e prática, né? E aí é um assunto também, assim, enquanto alunas, né? Que seria fácil de replicar, né? Porque elas, como eu falei antes, são da primeira fase, elas ainda não têm tanto conhecimento para falar sobre outras atividades, outros assuntos. E a gente sempre gosta de falar também num período assim, né, que chame mais atenção e tal. Então, maio, além de ser a Semana da Enfermagem, a gente pensa, né, assim, sempre a gente precisa falar sobre esse assunto, porque não é constante os hemocentros estarem cheio de gente precisando de sangue, mas vazios de gente doando sangue, né? E aí, mesmo que a Brusque não tenha o ponto de coleta, a gente tem um ponto de coleta aqui do ladinho. O Hemocentro de Blumenau, por exemplo, atende aos sábados, então vai para Blumenau, dá uma voltinha no shopping, antes passa lá, faz essa doação. E a gente pensa que é um tema que precisa ser abordado constantemente, né? E a gente queria mostrar tanto para as alunas, que esse é um tema muito importante, né? E aí casou com as aulas teóricas que elas teriam e com essa ação que a gente queria desenvolver junto com a comunidade. E aí sempre lembrar a comunidade disso, acho que é bem importante, né? Sabe, Aline, eu enchi a paciência do pessoal do EMOSC porque eu queria muito doar sangue. Muito. Até quando eu falecer, eu quero dar meus órgãos, se possível. Eu tenho essa mentalidade. Legal. Mas eu fiz uma cirurgia cardíaca em 2016. Eu enchi a paciência, Valdomiro, do pessoal lá perguntando por que eu não posso doar? O que aconteceu, né? E falaram que não, acredito que não pode porque eu recebi transfusão na minha cirurgia. Pode ser. Pode, então, mas mesmo que o sangue ele se renove a cada 6 meses, eu acredito, tem essa questão. Então, não sei, eu falo isso porque vai que alguém que passou por cirurgia queira doar e não sabe por que não pode doar por causa disso, talvez. Mas aí eu já aproveitando o teu raciocínio e te interrompendo, sim. A Aline falou ali sobre questão de tatuagem, de alguns mitos tal. O que é mito em relação a doar ou não? Porque eu já ouvi muito, olha, quem fez uma tatuagem não pode doar sangue, porque fica por um ano, né? Não, e outros tantos, né? Em que situações, Aline, que não pode ser feita uma doação de sangue? Assim, o caso que ela comentou agora, que é um caso cirúrgico, é um caso mais complexo. Considero até a opção de o próprio paciente fazer contato com o EMOSC. Faz quanto tempo que tu fez a tua cirurgia? 2016. Faz um tempinho já, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque as tecnologias também vão avançando ao longo dos anos. E a gente sabe que quem fez transfusão de sangue há muitos anos atrás, quando não se faziam coletas de sangue antes da doação e não se faziam testagens de testes como HIV, sífilis e outras coisas, não poderiam estar até transmitindo essas doenças. Hoje a gente não tem mais esse problema. E eu lembrei de uma coisa agora, desculpa te interromper, Imagina. mas era por causa do meu bem-estar, que eles preferem não fazer a coleta, né? Por causa do meu bem-estar, talvez do meu corpo não estar habituado com isso. O meu médico disse que o meu coração estava tudo bem, certo? Sim. Com ele. Mas que não pode. Eu acho engraçado isso, Valdomiro, porque eu quero fazer, eu quero doar, né? Mas não pode. Por isso que eu queria tocar nesse ponto, assim, de fazer o contato, talvez telefônico, prévio com o EMOSC, porque isso vai depender muito até do EMOSC. Porque uma cirurgia cardíaca não é contraindicação para a doação de sangue, especificamente. Mas eles podem, se eles não estiverem com estoques baixíssimos, querer te dizer assim, não, vou pegar de uma pessoa que nunca passou por isso, ao invés de pegar o teu, porque Sim. não que isso vá te prejudicar, mas vamos... Por via das dúvidas, vamos te deixar bem do jeito que você está. Apesar de que tua boa intenção é sempre muito bem-vinda e que talvez você deva utilizar ela para tentar estimular outras pessoas que nunca passaram por isso a estar fazendo a doação. A questão da tatuagem tem um período, é pouco tempo,
não é um ano, é 2, 3 meses, a pessoa já pode estar fazendo a doação. Depende muito também do hemós, que às vezes 6 meses eles pedem, assim. Entendi. Então, não que, eu fiz uma tatuagem e nunca mais vou poder doar sangue. Não existe isso. Existe um peso mínimo, uma idade mínima, 16 anos, tem que ter no mínimo 50 quilos. Isso sim, isso existe, porque senão é mais fácil da pessoa até desmaiar lá, porque é retirada uma quantidade legal, assim, de sangue, né? Uma coisa muito importante que as pessoas sempre esquecem, que não é para ir em jejum, que as pessoas confundem com... Olha, isso também eu já ouvi. Coleta de sangue, né? Com coleta de sangue para fazer exames. Não tem nada a ver. A gente está tirando sangue, então a pessoa pode, inclusive, ficar fraca se ela não está alimentada. Essa é uma questão bastante importante. A maioria dos hemocentros, inclusive, dão um lanchinho para a pessoa logo depois da coleta. Por ela pode baixar a pressão, a pessoa pode até ficar tonta, assim, né? Mas isso é considerado normal e tudo bem. Mas essa acho que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa falar para a população. Não vão em jejum, comam antes. Isso é... Eu posso perguntar? É que eu queria saber como é que é feita a tipagem Ela de sangue. tá faladeira, tá vendo? Não deixa nem você perguntar, viu? Tá faladeira hoje. Mas deixa ela falar, deixa ela falar. Não, é a mesma pergunta, eu acredito. Porque Depende, né? Não sei o que vai perguntar. Eu tava falando, olha só. Não sei o que ela vai perguntar, né? A tipagem tá feita nas lâminas, tudo. Tem os como é que fala? Que reage, os reagentes. Eu fiz química, tá, Valdomiro? Eu sei um pouquinho, tá? É? Eu fiz. Olha só, ela quer perguntar para mim, mas ela que vai dar Ela que tá dando aula, né, Aline? Eu sei um pouquinho. Você que vai me ensinar. Eu sei que tem uns reagentes ali que, se der tal... Não sei se é a coloração que muda, mas dependendo do resultado, diz que é... Como é que é feito o exame? Ele é rápido? Quanto tempo demora? Sim, ele demora mais ou menos uns 15 minutos. É quase teste rápido de Covid, de DSTs que a gente faz na UBS, que a população, a maioria já deve ter feito em algum momento. Não o de Covid, é aquele de colocar no nariz, aquele de furar o dedinho e tirar uma gotinha de sangue. Né? Isso, da diabetes também. A pessoa vai demorar 15, 20 minutos no máximo ali aguardando, pelo tempo que o reagente precisa para nos trazer o resultado. Mas são kitzinhos muito fáceis de manusear, de carregar. A gente mesmo vai trazer os materiais da Unifeb para o shopping. Então, o pessoal pode ficar bem tranquilo, que não vai também ficar ali horas e horas aguardando pelo resultado. Eu já fui doador de sangue na época da doutora Brigitte, quando aqui em Brusque tinha uma coleta de sangue. Eu lembro que quando eu servi o tiro de guerra em 98, isso era estimulado, inclusive, por os atiradores a lá doar o sangue. Não sei se você lembra dessa época. Lembro, era lá na Zambuja, o ponto de coleta, né? Na Zambuja, a doutora Brigitte, que era a responsável, né? E aí tem uma pergunta que muitas pessoas faziam pra gente. Quando uma pessoa doa uma vez, tem que doar sempre, porque dizem que o sangue engrossa e aí tem que ser doador eternamente. Isso é mito, é verdade? Tá vendo os mitos? Estão vindo. Vão surgindo. Já ouviu falar disso, né? Sim, é bem comum essa fala pela maioria das pessoas, inclusive esse negócio do sangue engrossar. Tem muita gente que fala isso. Mas é um grande mito, né? Sim. O meu nunca engrossou. Se doou uma vez, não tem problema de nunca mais doar. Até existe a possibilidade de doar nominalmente, né? Por exemplo, você passou por uma cirurgia cardíaca, se precisou de transfusão na época, as pessoas poderiam ir doar no seu nome para repor o sangue que você usou na época que você precisou lá, pra né? mim diretamente. Isso, porque é até uma forma do hemós que conseguir recuperar tudo aquilo que ele, né? É uma questão de doação, não é uma cobrança, não é obrigatório. Se ninguém for lá doar sangue no teu nome, não tem problema, ninguém vai correr atrás de ti para fazer uma cobrança, isso também é um mito, tá? Mas, assim, é uma questão de ajudar também, né? Como você foi ajudado, eu acho que você vai querer retribuir, né? Sim. E aí, quando a gente tinha uns estoques muito baixos, essa era uma maneira do hemós conseguir de volta. Mas, voltando à tua pergunta, assim... pessoa que já doou uma vez. A gente sempre pede, né? Porque normalmente a pessoa que já doou uma vez, ela sabe que é tranquilo, que é só ir lá, uma meia horinha ela doa, não dói. Dói minimamente, é igual tirar sangue, assim. Ela vai ganhar um lanchinho, então não vai ser nada ruim. A gente estimula quem já doou continuar doando, porque é igual academia. Quando tu começa, tu
pega o ritmo e gosta e continua, né? Mas tem que ter o primeiro passo, né? É uma sinceridade, né? E aí, assim, com os doadores. Quando a gente tem alguém que já está indo para o Hemocentro, a gente pede, continua doando, continua com essa ação. Mas se não puder, né, também pode passar por algum problema de saúde que não consiga mais doar depois, né? A conversa com a Aline era sobre tipagem, né? O teste já foi para doação de sangue, né? Mas é que tá tudo junto, né? Eu sei que a Amanda tem mais uma pergunta e o tempo é nosso adversário. Eu vou fazer rapidinho uma pergunta para a Aline. Quem já teve anemia pode doar sangue ou tem um período determinado? Depende o quanto foi essa anemia, né? E ela precisa ter testado agora. Se agora a pessoa estiver bem, tá tudo certo, né? Ela precisa ter tratado se a anemia não persistir. Então, ela pode ir até o Hemocentro, na hora ela vai ser testada para isso. Se a anemia dela persistir, provavelmente ela não vai poder doar. Mas, assim, se ela já passou por 6 meses pós-anemia, até mais tempo, não tem problema nenhum. Não tem problema, ela pode ser uma doadora de novo. Eu só queria que o professor retomasse, então, quando que a ação vai acontecer, que horas, até queria saber quanto tempo que as alunas vão ficar lá no shopping fazendo a ação. E eu complementaria, já te interrompendo, o resultado sai na hora? Sim, ele vai demorar uns 15 minutos, no máximo 20, e sai na hora, sim. A ação vai ser no dia 15 de maio agora, semana que vem, quinta-feira, quando você tem o teu aniversário. Passa lá antes do aniversário para fazer o teu teste. E pode comer antes, não tem nenhum problema? Pode se alimentar antes, sem problema algum. A gente vai estar lá a partir das 17h30 e a ideia é ficar até umas 20 horas, mais ou menos. As alunas vão fazer todas as orientações, esclarecer todas as dúvidas, fazer a tipagem, vão fazer um HGT também, de quem quiser ver a glicemia na hora, também vão estar disponíveis para isso, e orientar a população, ajudar de todas as formas possíveis a nossa comunidade. Precisa levar algum documento, alguma identificação? Não há necessidade, né? Não. Aí elas vão ganhar também um chaveirinho que elas podem pendurar na bolsa. E aquele que tem medo ganha o certificado de corajoso, né? Principalmente se for criança. Se for criança, né? A gente gosta, eles gostam também. Eles gostam também. Aline, muitíssimo obrigado. Eu penso que isso é um tema que rende. Veja quantos mitos a gente tirou aqui. Tenho certeza que tem muitos outros, tá? Muitos outros, né? Mas eu penso que, de repente, num outro momento, a gente combina um bate-papo, até para poder continuar nessa... É um tema que não só a questão da tipagem, mas vê que a gente falou bastante sobre doação de sangue e tem a curiosidade das pessoas. Então, já como diria o nosso amigo Dilei Silva, já fico intimando a Aline para uma outra oportunidade estar aqui conosco para a gente poder tirar essas dúvidas e esclarecer. Obrigado, Aline. Vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar aqui esclarecendo essas dúvidas, ajudando a comunidade, que eu acho que esse é o espaço para isso, né? E também, se vocês me permitirem, claro, vou deixar aqui o convite para os ouvintes procurarem a Unifeb, fazerem enfermagem com a gente e, quem sabe, no próximo semestre estar também ajudando a comunidade aí, quanto aluno. Eu tinha uma outra pergunta, mas eu acho que para matar a curiosidade. Por que só mulheres no curso de enfermagem? Boa o Amerada não está interessada? Não sei, boa pergunta. É bem comum. É bem comum, é? É bem comum o curso de enfermagem ser por maioria da parte feminina, né? Mas a gente tem homens bastante competentes, inclusive. Sim, conheço alguns, inclusive, alguns enfermeiros. Mas a arte de cuidar, ela é mais feminina, né? Quer ver outro mito, mas não precisa responder. Chupar limão corta o sangue. Faz mal pro sangue. Mas será que é mito? Para uma outra... Depois a gente conversa. A gente conversa sobre isso. Mas se a gente falar em hipertensão, a gente deve chupar limão, sim. Olha então, só. Vamos conversar mais. Obrigado, Aline. Muito obrigada.